Olá, galera, eu sou o professor Mário Teruya. Eu vim aqui falar um pouco sobre geografia com vocês. Esse preparatório para o Enem, eu escolhi alguns temas que creio que tem grande chance de cair nesse Enem. O Enem tem mudado aí nos últimos anos, tem sido mais técnico e, no caso da geografia, dando uma ênfase muito grande à geografia física, tá ok? Bom, pessoal, o meu roteirinho aqui é baseado numa ideia, né? A geografia, ela trabalha a relação sociedade-natureza e o modo como essa relação se manifesta no espaço geográfico, tá bom? Então, eu vou começar falando do espaço geográfico brasileiro e dar uma ênfase no Brasil, que eu acredito que a gente vai ter bastante questões em relação à geografia do Brasil, tá? Então, a primeira telinha... Está aqui, Brasil, domínios morfoclimáticos. Esse conceito de domínios morfoclimáticos envolve um conjunto, né, que se apresenta na paisagem, né? O clima, a vegetação, o relevo, o solo, a hidrografia. E é um conceito criado pelo professor Aziz Absaber. Então, para conhecer o Brasil, primeiramente, como é que é a natureza do Brasil e, posteriormente, entender como é que ele foi ocupado, vamos identificar um pouco o Brasil nos seus aspectos naturais. Primeiro, aqui na tela, você observa que o Brasil é um país de grande extensão, é o 5º país em extensão no mundo, né? E ele está localizado na zona tropical, portanto, essa localização faz com que o Brasil seja um país extremamente rico em termos de biodiversidade. O professor Aziz, ele separou e selecionou aí 6 grandes domínios morfoclimáticos. Começando aqui pela Amazônia, que está aqui na região norte. Você vê no mapa aí na região norte, ok? Então, eu vou passar aqui uma imagem da Amazônia. A Amazônia, como vocês estão vendo aí, é uma grande floresta tropical equatorial. Está na região cortada pela linha do Equador. As características que são marcantes na Amazônia, primeiro, na sua vegetação as árvores são de folhas largas, ou seja, latifoliada, ela é perene, higrófila, adaptada à água, tá? Ela é heterogênea, portanto é uma rica biodiversidade. Uma das questões que tem chamado a atenção na Amazônia, além dos seus aspectos naturais, é a questão do desmatamento, tá? Então o solo da Amazônia ele é pobre, apesar da natureza ser rica, é um paradoxo. Porque as folhas caem, forma lá o humus e mantém a floresta sempre verde, né? Que é o caso da Amazônia, é bem interessante. Voltando aqui no mapa, o clima da Amazônia, pode observar pela localização, é um clima equatorial quente e úmido. Em alguns meses de inverno, você tem a subida aqui da massa polar atlântica e ocorre um fenômeno chamado friagem. Mas, de modo geral, a Amazônia chove muito, né? Todos os meses praticamente, salvo em alguns anos, né? Com o efeito do El Niño, pode acontecer uma variação e pode acontecer uma queda de chuva na Amazônia, tá? Ultimamente tem se falado muito da Amazônia por conta do desmatamento, porque a Amazônia, como se sabe, tem uma alta evaporação, portanto, um fenômeno chamado de rios voadores, que também abastece a região sudeste, portanto, o desmatamento, segundo alguns especialistas, vem contribuindo para a diminuição das chuvas no sudeste. E é uma preocupação muito grande, inclusive não só para o Brasil, mas para o resto do mundo. Em relação ao relevo da Amazônia, é um relevo dominado por planaltos, depressões e planícies, especialmente planaltos e depressões. Lá, nos anos 40, um outro geógrafo chamado Haroldo de Azevedo dizia que a Amazônia era uma grande planície. Porém, o professor Aziz fez uma outra classificação em relação ao relevo da Amazônia. Porque o que significa planalto na concepção do professor Aziz? É uma área mais ou menos elevada que está sofrendo desgaste, e planície é uma área que está sofrendo sedimentação. Portanto, boa parte da Amazônia é considerado planalto e depressões, tá? E depressões também, a única diferença em relação ao planalto, no sentido da sua formação, ela é uma forma de relevo que também predomina o desgaste. Em relação ao solo, já falei, é um solo frágil, né, que é abastecido pelas próprias folhas que caem. Em relação à hidrografia, é uma hidrografia muito rica. E a questão da Amazônia, ela vem sendo motivo de polêmica em relação à instalação de usinas hidrelétricas, né? A última delas é Belo Monte,
né? No Brasil, o Brasil tem prioritariamente optado na sua matriz energética de fornecimento de energia elétrica, baseado nas hidrelétricas. Só que na Amazônia, pelo fato da Amazônia ser em boa parte plana, ela tem que desenvolver uma represa muito grande, o que provoca um prejuízo muito grande no meio ambiente, tanto para espécies animais como para vegetais, ok? Em relação ao segundo domínio aqui, que é o Cerrado, está aqui na região do Brasil Central. Vou mostrar aqui o Cerrado um pouco. O Cerrado, como vocês veem aí na imagem, predomina árvores pequenas de troncos retorcidos, né? Cascas grossas, também tem a ver com a fragilidade do solo do Cerrado, que é um solo ácido, né? Agora alguém pergunta assim, professor, mas não é lá que tem as maiores fazendas de soja do planeta? Sim, é verdade. O que está acontecendo no Cerrado é o avanço da monocultura da soja. O que acontece é que o solo do Cerrado, apesar de ser ácido, pode ser corrigido com a aplicação de cal, é a famosa calagem, né? Já caiu em vários vestibulares a questão da calagem, não só em geografia, mas também em química. A correção dos solos possibilita que o Cerrado seja um grande celeiro na produção de soja, um grande celeiro do chamado agronegócio, tá? Voltando lá na imagem do mapa aqui do Cerrado, da localização do Cerrado, a vegetação do Cerrado, portanto, é uma vegetação de predominais pequenas de troncos retorcidos, né? E o relevo é um relevo planáltico. O solo, como eu falei, é um solo também pobre, ácido, que é corrigido com a aplicação de cal. E a hidrografia é uma espécie assim de dispersor, a região dispersora de águas, né? Então, o Cerrado é um ecossistema que está sendo bastante ocupado e é bastante debatido em razão da questão dos impactos ambientais, sobretudo em relação ao solo. Agora, o próximo são os mares de morros, né? Os mares de morros é esse domínio aqui na porção litorânea do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês um domínio dos mares de morros, que é a nossa região aqui, a região de Marília é uma região de mares de morros, como o próprio nome diz. Se você olha no horizonte, parece um monte de morros, né? De formações policonvexas, meias laranjas, né? E essa região aqui tem como vegetação, voltamos lá, na localização, é importante aqui na geografia a localização, né? Essa região é a região da Mata Atlântica, esta sim é um ecossistema, é um domínio que perdeu muito, só resta aproximadamente 5% da mata original, né? Agora, a diferença em relação à Amazônia, apesar das características, né, de ser uma floresta também latifoliada, uma floresta tropical, em alguns casos úmida de encosta, né? Ela está sobre um solo de boa qualidade, especialmente aqui na região sudeste e também na região do nordeste aqui, que é o solo do Maçapi. Aqui na região sudeste, pega um pouco aqui do sul também, é o solo de terra roxa, né? Que se adaptou muito bem ao café. Em relação ao relevo, é um relevo também planáltico, eu já falei, é o nome que o Aziz deu para esse domínio, que é um dos mares de morros, o solo de boa qualidade. A hidrografia predomina também rios de planalto, ou seja, rios que facilitam a utilização para as hidrelétricas, né? Próximo domínio, vamos ver aqui a Caatinga. Vou mostrar um pouco aqui a vegetação de Caatinga. A Caatinga, a vegetação, como vocês veem, é de vegetação xerófila, ou seja, adaptado à seca. Olha só aqui o mandacaru, chique-chique, vegetação típica da Caatinga, fica lá no interior do Nordeste. Só observando o mapa aqui, o Nordeste tem 4 sub-regiões, tá? Você tem aqui no litoral a Zona da Mata, logo depois o Agreste, depois a Caatinga, que é a grande sub-região do Nordeste, depois o meio norte, que fica já numa transição para a Amazônia, né? Em relação à Caatinga, o paradoxo é diferente da Amazônia, porque o solo da Caatinga é um solo bom, só que é um solo delgado, fino, né, de formação cristalina. Esse é um dos fatores que explica o clima do semiárido do Nordeste. Na verdade, o principal fator, na realidade, é que aqui se forma uma área de alta pressão, o que impede a entrada de massas úmidas no interior, né, no sertão, na região do sertão. Um outro fator é o que eu falei, dos solos serem cristalinos, que tem dificuldade de absorção de água. O outro fator, né, tem a ver com o relevo aqui, né? Logo aqui na região do Agreste, você tem a Serra da Borborema,
que é uma elevação, os ventos úmidos aqui do Oceano Atlântico, né? A massa tropical atlântica que atua aqui nessa costa, elas têm dificuldade em chegar para o interior do Nordeste. Ou seja, ela chega ou não chega, chega seca. Então, esse é outro fator que contribui para o clima do semiárido nordestino. O relevo é um relevo que é moldado pela ação do vento, né? Ao contrário dos mares de morros, onde o intemperismo que predomina. O intemperismo nada mais é do que a transformação da rocha, seja pela ação das diferentes temperaturas, o que causa a desagregação da rocha, seja pela ação da água, que é o caso dos mares de morros. No caso do Nordeste, o que molda o relevo ao longo dos milhões de anos, e é bom lembrar que não é ao longo do tempo histórico, né? Quando eu falo de relevo, de formação de relevo, a gente tem que lembrar do tempo geológico, ou seja, ao longo de milhões de anos. Então, ao longo de milhões de anos, o que predominou aqui, na moldagem do relevo do Nordeste, é a ação do vento, ou seja, da erosão, chamada erosão eólica. Portanto, o intemperismo que predomina lá é intemperismo físico, ou seja, a transformação da rocha pela diferença de temperatura, quente, frio, e aí vai havendo um desgaste desse solo, mas muito lentamente, tá? Então, o fato da base ser cristalina explica um pouco o porquê que o Nordeste, essa região do semiárido, tem pouco desenvolvimento da agricultura. Porém, não é o fato do solo ser pobre, pelo contrário, o solo é rico. A hidrografia predomina rios temporários. O que é o rio temporário? Aquele rio que aparece no período de cheia e na época de estiagem ele desaparece, tá? Aqui, um dos grandes rios do Brasil, que é o Rio São Francisco, que abastece uma parte, né? Ele nasce aqui na Serra da Canastra, vem até aqui a região de Sergipe, Alagoas, aí deságua para o Atlântico. Ele é chamado de Nilo Brasileiro pelo seu formato, pelo seu curso, né, sendo no sentido sul-norte, assim como o Rio Nilo. Ao mesmo tempo é chamado de Rio da Unidade Nacional porque ele liga duas grandes regiões, o Nordeste e o Sudeste, ou Rio dos Currais porque ele é abastecido aliás, o gado, ele costuma tomar água nesse rio, tá? Há uma grande obra que está sendo realizada, que é a transposição do Rio São Francisco, que atende uma boa parte, aí cerca de 12 milhões de pessoas que moram no semiárido. É também uma obra bastante polêmica, né, em razão do impacto ambiental que possivelmente possa causar, tá ok? Bom, próximo domínio é aqui o das pradarias, ou melhor, das araucárias, né? A araucária fica aqui na região sul do Brasil. Gente, eu estou mostrando aqui uma imagem das araucárias, que é também chamada de mata dos pinhais. Essa é a vegetação original. Na realidade, essa vegetação, ela praticamente não existe mais, né? Ela foi desmatada e usada para a produção usando a lenha, e quem vai para o Paraná, por exemplo, onde é a região das araucárias, praticamente não vê a araucária mais, tá? A não ser algum resíduo de araucária. O clima é um clima subtropical, que é um clima de boa distribuição de chuvas ao longo do ano, tem uma elevada amplitude térmica, ou seja, os meses mais frios são frios, os meses mais quentes são mais quentes, tá? Essa é uma característica do clima subtropical. Vegetação, como o próprio nome diz, a vegetação de araucária, que é a mata dos pinhais, que tem uma formação aciculifoliada. O que é aciculifoliada? Enquanto lá na Amazônia é latifoliada, aqui na araucária é de formação de folhas finas, né, em forma de agulha, tá? E a hidrografia também predomina rios de planaltos, o que também possibilita a exploração de energia hidrelétrica, tá? O solo, importante lembrar aqui tem a ocorrência de solos de terra roxa. Essa região aqui do sul do país, né, que pega até um pouco de São Paulo, sofreu derrames de lavas vulcânicas há milhões de anos. Portanto, a transformação dessa rocha, que é a rocha basáltica, gerou um solo dos mais ricos do Brasil, que se adaptou muito bem à expansão do café, lá no século XIX, começo do século XX. Então é importante lembrar isso, porque isso sempre é lembrado nos vestibulares, né? A origem da terra roxa, de origem basáltica, e seu uso na expansão da cafeicultura. Bom, por último aqui as pradarias, né? Que fica aqui na região sul
lá no Rio Grande do Sul, na região que é chamada também de Campanha Gaúcha. Lá também o clima é subtropical, né? Região das Coxilhas, que é os pequenos morros, né? A vegetação é rasteira, né? De formação de gramíneas. Você olha assim, é um verdadeiro campo, que é muito adequado à chamada pecuária extensiva, tá? A pecuária extensiva é aquela que o gado fica solto comendo. Mas é interessante que o gado, porque na pecuária extensiva não tem uma pecuária extensiva, que usa tecnologia mais simples, né? E a pecuária intensiva, que o gado fica confinado comendo ração. No caso da pecuária extensiva do Rio Grande do Sul, pelo fato do habitat ser natural e ser um relevo plano, o gado lá não cria muito músculo, né? Então a carne é uma carne boa. Podemos dizer que até uma pecuária extensiva que tem uma boa produtividade. Eu vou mostrar aqui só para lembrar aqui, ó. Olha aqui, você vê o gado aqui. Aqui é os rios meândricos, né? Pelo fato de ser plano. Os rios meândricos são rios cheios de curva. É uma característica dessa região. Que também, como eu falei, é chamada de região das Coxilhas, região dos Pampas. Também é chamado de Campos, tá? É a região das pradarias, ok? Pessoal, como eu falei, a geografia trabalha a questão da relação sociedade e natureza. Até agora, estou descrevendo um pouco da natureza do Brasil, né? O que é um país, uma grande potência mundial, não só no que diz respeito à questão econômica, passando por uma crise aí, mas certamente nós vamos sair dessa. Mas do ponto de vista da sua potencialidade econômica e ambiental, é um país extraordinário. E um outro aspecto, que é sempre muito lembrado em geografia, é o clima. Então, falar um pouco sobre essa questão do clima, apesar que isso foi tratado lá nos domínios morfoclimáticos, mas vale a pena reforçar aqui, ó, os elementos do clima, né, como o clima se caracteriza, que é a temperatura, umidade, vento e pressão. Agora, os fatores que influenciam o clima. Por exemplo, a latitude. O que é a latitude? É a distância em relação ao Equador. Na medida que você vai em direção aos polos, a latitude vai aumentando. Se vai aumentando, a temperatura vai caindo. Por quê? Isso tem tudo a ver com a inclinação dos raios solares, né? Então, no Equador, a incidência solar é muito mais intensa do que na região polar. Então, a latitude é um elemento importante. A altitude. Quanto mais alto, mais frio. Vocês estão vendo aqui uma área de montanha cheia de neve, cheia de gelo. Então, isso na troposfera, tá, pessoal? Porque a atmosfera tem várias camadas. Aí, até 20 quilômetros de altitude, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, nessa troposfera, quanto mais alto, mais frio. Por quê? Porque quanto mais alto, você tem menos oxigenação, portanto, menos absorção de calor, portanto, mais frio. E também tem a questão da irradiação solar, né? O Sol irradia, depois aquece a atmosfera por irradiação e vai perdendo temperatura. Outro fator é a maritimidade ou a continentalidade. Maritimidade, como o próprio nome está dizendo, são áreas próximas ao mar. Portanto, áreas que recebem bastante umidade do mar. Isso tem um impacto na temperatura na medida que a água ela é um elemento que equilibra a temperatura. Portanto, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a menor e a maior temperatura nas áreas próximas ao mar é menor. Ao contrário, o fator continentalidade são áreas mais ao interior do continente. Por exemplo, Cuiabá fica lá no interior do continente. Então, é uma área onde o fator continentalidade é muito forte. Portanto, a amplitude térmica nessas regiões é muito maior. A diferença entre a menor e a maior temperatura. Outra são as massas de ar. Quem assiste televisão e vê previsão de tempo sabe que as previsões são baseadas no movimento das massas de ar. Então, é um dos elementos, é um dos fatores climáticos mais importantes, né? Se a massa é quente e úmida, ela pode trazer chuva, pode trazer, no caso de uma frente fria, por exemplo, pode trazer queda de temperatura, ou se estiver muito quente aqui na nossa região, vem uma massa polar e pode também gerar chuva. Né? Depende das características dessa massa, tá? No caso do Brasil, o Brasil tem predominantemente a atuação de massas quentes, que é a massa tropical atlântica, que é as mais importantes aqui na região litorânea, a massa tropical continental, que atua lá na região próximo ao Pantanal, a massa equatorial continental, que atua na região da Amazônia, a massa equatorial atlântica, que atua também na costa amazônica, mais ao norte, e a massa polar atlântica, que é essa que é fria, que, como eu falei, pode chegar até a região da Amazônia.
E também é interessante, né? Porque cidades como Salvador, Maceió, você pode observar pela previsão de tempo que chove muito no inverno. Por quê? Que tem a ver com a ascensão da massa de ar polar atlântica, que na época de inverno chega até a região nordeste, tá? E as correntes marítimas. Aqui eu vou dar 2 exemplos das correntes marítimas. Uma é a corrente de Humboldt, que atua aqui na costa da América do Sul, especialmente ali na região do Chile, do Peru, e provoca muita chuva no oceano, e ela chega seca no interior, e provocando até a formação do deserto de Atacama. O mesmo vale para a costa africana. Na costa oeste da África tem a corrente marítima de Benguela, que provoca também a formação de deserto, que é o deserto do Kalahari. Né? Então, esses 2 exemplos de corrente que provoca a seca na costa é interessante. A outra é a corrente do Golfo, lá no México. A corrente do Golfo, que nasce na região do Golfo do México e vai até a Europa. Então, por exemplo, um clima tropical continental é totalmente diferente do clima tropical oceânico, né? Exatamente devido à ação dessa corrente marítima do Golfo, aí atua lá na região da Europa. A vegetação, pessoal, ela é importante porque a vegetação é cheia de... Você olha a Amazônia, por exemplo, é um grande oceano de água, né? Porque boa parte da vegetação é água, então ela provoca uma evaporação muito grande, tá? Então a vegetação também é um fator importante no equilíbrio da temperatura do clima. Ok, pessoal? Bom, toda a natureza é importante estudar, não só em relação ao clima, mas sim em sua riqueza, o que ela tem de riqueza natural. Em relação à parte mineral. Isso tem a ver com a estrutura geológica. A estrutura geológica do Brasil é uma estrutura privilegiada. Como vocês estão vendo aqui no mapa, é uma estrutura que tem muitos escudos e bacias sedimentares. São 2 estruturas geológicas que o Brasil possui. O Brasil não tem grandes dobramentos modernos, ou seja, dobramentos como a Cordilheira dos Andes, ou Himalaia, ou os Alpes, tá? O que é interessante, até porque, pelo fato do Brasil estar no meio aqui de uma placa tectônica, o Brasil não está sujeito a grandes tremores, ok? Aqui uma explicação sobre a estrutura geológica, né? Estrutura geológica, na verdade, são as formações de rocha que estão na base do relevo, né? Então você tem a estrutura embaixo e depois o relevo, que são as formas da Terra, ok? O Brasil, portanto, não tem os chamados dobramentos modernos. Aqui, os 3 principais tipos de rocha. Por que a gente estuda rocha em geografia e relaciona isso na questão da economia, da sociedade? Porque rocha, ela é extremamente importante nas construções e a exploração dos minérios tem muito a ver com a riqueza dos países. Por exemplo, o Brasil produz muito ferro, mas o Brasil não é um país desenvolvido. O Japão não tem ferro, mas é um país de primeiro mundo. A diferença é o seguinte: nós exportamos a matéria-prima, os países desenvolvidos trabalham a tecnologia, trabalham esses recursos minerais e desenvolve, por exemplo, no caso do Japão, um aço de altíssima qualidade. Então, tecnologia faz toda a diferença. De qualquer forma, é importante ter essas riquezas. Então, nós temos aqui os tipos de rochas, né? O que são as rochas magmáticas? São aquelas, de 2 formas elas ocorrem. Tem as magmáticas intrusivas, que formam lá lentamente, né, ao longo de milhões, até bilhões de anos, que vai se resfriando. São as magmáticas intrusivas, né? Depois você tem as magmáticas extrusivas, que são formadas a partir do vulcanismo. A lava do vulcão sai e transforma em rocha, geralmente rocha basáltica, né? E geralmente transforma num solo de boa qualidade, que é o caso da Terra Roxa, como eu falei. E as rochas sedimentares, né? As magmáticas vão se desgastando, vão acumulando nas partes mais baixas e esse material que vai se depositando nas áreas mais baixas vai se sedimentando. Daí o nome rochas sedimentares. Se você parar num barranco aqui na rodovia daqui para Assis, você vai ver que as rochas ali tem uma formação sedimentar, são rochas em camadas, né? Tá? Você olha assim, está cheio de camadas, e você vê que ao longo dos milhões de anos houve um depósito de sedimentos e formou-se as rochas sedimentares. As metamórficas são as rochas transformadas, né, metamorfose, transformação, ou magmática ou sedimentar, que virou uma metamórfica, né, ao longo do tempo, né, que sofreu a ação da água, da diferente temperatura. Eu anexei aqui um mapa das riquezas minerais que o Brasil tem. O Brasil tem quase tudo do ponto de vista do ponto mineral. Só não tem muito carvão de boa qualidade, né? Mas mesmo assim tem aqui na região do Rio Grande do Sul, na região de Criciúma, carvão,
que é um mineral de origem sedimentar, assim como o petróleo, gás natural. Então, são exemplos de recursos minerais não renováveis, né? Que são os chamados combustíveis fósseis, né? Mas o Brasil tem em grande quantidade o alumínio, né? Que é um derivado da bauxita, o ferro. O alumínio aqui, a bauxita, no caso aqui na Serra dos Carajás, no Pará, né? Lá no extremo norte também, na Serra de Oriximiná, numa cidade chamada Oriximiná. O Brasil tinha muita bauxita aqui na Serra do Navio, mas hoje está como reserva estratégica no Arizona, nos Estados Unidos, aliás, já há um certo tempo, né? E tem a ver com essa relação de dependência do Brasil e dos países subdesenvolvidos que exportam matéria-prima e falta tecnologia, tá? E o Brasil não é diferente. O estanho é um derivado da cassiterita, que tem muito aqui no estado de Rondônia, tá? Então, esses são os principais minérios. Eu queria chamar um pouco a atenção do sal marinho, que ocorre muito aqui na região do Nordeste. O sal marinho, que depende de algumas condições para ele ser recolhido, né, em grande quantidade. Principalmente nessa região do extremo Nordeste, aqui na região do Rio Grande do Norte, tem muito sal marinho. Exatamente pelas características da região, né? Você tem ventos constantes, portanto, marés altas constantes, deposita o sal ali no litoral. E aí é uma região, por essas características de ventos constantes, de marés altas, de alta salinização, é uma grande área de produção de sal. Ok, pessoal? Seguindo lá que o tempo urge. Como o Brasil é um país também muito privilegiado em termos de recursos naturais, é bom falar um pouco das fontes de energia. O Brasil tem as fontes de energia não renováveis, que é o caso do petróleo. O Brasil acabou de descobrir grandes reservas de petróleo, chamado pré-sal, né? Em que pese a dificuldade da gente buscar esse pré-sal a 7 quilômetros de profundidade, mas a Petrobras é uma das empresas de maior tecnologia na área de exploração de petróleo. Portanto, não é por acaso que o Brasil virou alvo de cobiça das grandes potências e das grandes corporações ligadas ao petróleo, né? Por isso que se fala tanto em privatizar a Petrobras, né? Então, o Brasil se tornou aí alvo, assim como o país do Oriente Médio, porque descobriu grandes reservas de petróleo. Era basicamente concentrado na bacia de Campos, mas agora com a bacia de Santos, também na região do Nordeste, ali na plataforma litorânea, temos grande quantidade de petróleo. O que também é um bônus, mas também pode ser um ônus. E também, junto com o petróleo, temos gás natural. O carvão mineral, como eu falei, ali na região do Rio Grande do Sul, ou melhor, de Santa Catarina, é um carvão de baixa qualidade. O urânio, em grande quantidade, portanto, é uma das opções energéticas que nós temos, né? Energia nuclear, tá? Que muita gente aí do movimento ambientalista não gosta muito. Mas também nós temos grande quantidade na parte de energia renovável. A água, como o Brasil é um país rico em água, apesar dela estar desigualmente distribuída, né? A água está muito mais concentrada na região norte, onde a densidade demográfica é menor. Energia eólica, que o Brasil tem investido, energia solar, nem tanto, ainda é uma energia muito cara. A biomassa, né? Um grande exemplo da biomassa é o etanol, né? Com a crise do petróleo em 73, o governo militar na época investe no chamado Proálcool. Proálcool que por um tempo ele começou legal e tal, mas o Brasil se esforçou em transformar o álcool numa commodity. Pessoal, o que é uma commodity? É um produto primário que tem que ter mercado internacional. Então, se você tem que ter uma competitividade no mercado internacional para vender commodity. Então, estimulamos outros países a produzir etanol a partir da cana, no caso da cana. Tá? O etanol também, os Estados Unidos exploram lá do milho, mas a produtividade do etanol vindo da cana é muito maior. Então, a biomassa também é uma fonte de energia importante. Falou, gente? Vamos correr. Vamos falar um pouco de relevo. O relevo do Brasil, em geral, é um relevo baixo, desgastado, de formação bastante antiga, né? Aqui está uma divisão do relevo brasileiro, do professor Aziz Absaber. Tem uma outra divisão, uma outra classificação do relevo do outro professor Jurandir Ross. Na verdade, a classificação do relevo depende muito da tecnologia que foi empregada. O Haroldo de Azevedo, lá nos anos 40, ele praticamente viajava a cavalo para fazer a classificação de relevo do Brasil. O Aziz já usou outras tecnologias, né? Mas mesmo assim não usou os satélites que via ser usado pelo Jurandir Ross, né? A partir do projeto Radan. Aí é mais detalhado. Mas de qualquer forma, essa classificação do Aziz aqui é muito importante, tá? Então o Brasil predomina aqui grandes planaltos
e planícies, tá? Não temos grandes dobramentos, portanto, grandes montanhas não temos. Para explicar um pouco o relevo brasileiro, porque o relevo ele é decorrente de dois fatores, né? Os fatores internos e os fatores externos. Eu coloquei aqui para lembrar, porque essa teoria da deriva dos continentes é muito lembrada nos vestibulares e no Enem. Pelo fato do Enem estar muito mais voltado para a geografia física esse ano, tenho certeza. É um vestibular, é um Enem mais conservador dentro da geografia. É interessante falar da teoria da deriva dos continentes, que é um alemão, que lá em 1910, 1912, lançou essa teoria da deriva dos continentes, que diz basicamente o seguinte, né? Todo mundo está careca de saber, né? Você, estudante que estudou um pouco de geomorfologia, sabe que a teoria diz que há 250 bilhões de anos havia um supercontinente chamado Pangeia que foi se separando até chegar aos tempos atuais, tá? Então, o que ele diz? Que os continentes se movem, tá? Sobre o manto, né? Só que, quando ele disse isso, muita gente não levou a sério. A teoria dele só é aceita pela comunidade científica quando vem lá nos anos 50, 60, que os pesquisadores americanos percebem, através de fotos satélites, que realmente há um movimento dos continentes. Se você observar aqui nesse mapa, né, das placas tectônicas, aí desenvolver a teoria das placas tectônicas, observa que há uma junção aqui, né? Um encaixe quase que perfeito dessas regiões aqui, ó, principalmente aqui na África com a costa da América do Sul. Então, a partir daí, a teoria da deriva se junta com a teoria das placas tectônicas e hoje não temos dúvida que, por exemplo, na explicação dos fenômenos como vulcanismo e terremoto, essas duas teorias, elas dão conta da explicação desses fenômenos. Ok, pessoal? Aqui eu falei dos agentes internos, né? Que atua de dentro para fora, os abalucismos, o tectonismo, que é o movimento das placas, e o vulcanismo. Os agentes externos, né? O professor Aziz dá muito destaque aos chamados agentes externos, que atuam por sobre a superfície terrestre. Então, ele fala dos fenômenos que provocam o intemperismo, que é a transformação das rochas, né? Através do processo erosivo. A água, a chuva do rio, dos mares, oceanos, gelos, lagos, né? A temperatura que esquenta e esfria vai provocando também fissuras na superfície terrestre. E a ação do vento, a ação dos seres vivos, em especial o bicho-homem, que é o ser que mais transforma o relevo terrestre. Ou seja, através da agricultura, construindo cidades, indústrias, etc, etc. Tá? Vou falar agora de como esse rico território brasileiro sofreu um processo de apropriação. E aí, entrando mais no campo da geografia humana e econômica, vou falar um pouco de como que o Brasil se insere na chamada expansão capitalista, tá? O processo de ocupação do território brasileiro ocorre no contexto da expansão comercial marítima europeia lá nos séculos XV e XVI, através das grandes navegações. E vocês estão careca de saber que, a partir de então, o Brasil passa a se fazer parte dessa lógica de expansão do modelo capitalista, né? E há, já desde aquele período, uma relação de metrópole e colônia, chamada Divisão Internacional do Trabalho, onde as metrópoles produziam manufaturados e as colônias se especializaram em fornecer matérias-primas. E o Brasil não foi diferente, a América Latina não foi diferente, né? Então, qual que era o sentido da colonização, né? O sentido da colonização, como diz o historiador Caio Prado Júnior, que defendeu essa tese nos estudos sobre a história do Brasil, o sentido da colonização era atender os interesses da metrópole. Então, para isso, foi estabelecido uma chamada colonização de exploração, através de um sistema agrícola chamado plantation. O que é a plantation? É um sistema agrícola muito utilizado nesse período colonial, tanto na América Latina, no Brasil, na África, na Ásia, que é baseado na monocultura para exportação, em grandes propriedades, né? E com base em mão de obra escrava. Esse sistema foi implantado porque ele interessava a metrópole. Afinal, qual era o sentido da colonização? Era atender os interesses da metrópole. Eu indiquei aqui alguns traços do nosso passado colonial, que é visível até hoje. Se a gente pegar o mapa aqui, o mapa seguinte, a gente vai observar que há uma ocupação litorânea desde aquele período, aqui desde o século XVI, XVII. E se eu pego aqui o mapa da industrialização já no período Vargas, né? Então, nós temos aqui um mapa que é um chamado arquipélago econômico, ou seja, até meados do século XX, nós não tínhamos atividades integradas, né? Você tinha atividade pecuária no Nordeste, você tinha, lá no século XIX, café aqui na região Sudeste, você tinha as drogas do sertão ali na região da Amazônia, mas não era um espaço integrado. Esse espaço integrado só ocorre a partir da segunda metade do século XX.
um pouco antes ali com a Era Vargas, porque o Vargas, é importante falar da Era Vargas, porque foi o cara que pensou o Brasil através da indústria, né? Que entendeu que o Brasil, se ficasse só pensando em agricultura, não ia para frente. Então, o Vargas criou as grandes estatais, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, CSN, criou as CLT, a trabalhista criou a Petrobras, por entender que um país, para ser desenvolvido, teria que criar as bases, uma indústria de base muito consolidada. E ele marcou a história do Brasil exatamente por essa característica. E o JK continuou, usou toda a estrutura do Vargas, né, 50 anos em 5, né? De 55 a 60, e desenvolveu, e com outro componente, né, permitindo a entrada do capital estrangeiro. Então, daí nós temos um país mais consolidado do ponto de vista capitalista, moderno, enfim. Eu estou falando isso aqui porque, voltando aqui, ó, porque são traços herdados do nosso passado colonial, a chamada ocupação litorânea. Falar de outras características aí que vêm do passado colonial, a questão do racismo, da nossa língua. Gente, a língua é o elemento que integra um país. O que é uma pátria? O Caetano Veloso já disse que a língua é nossa pátria, né? Nossa mátria, né? E a língua é um elemento fundamental, né? Do sul até da região norte do Brasil se fala o português. Nós temos algumas variedades linguísticas, é uma discussão. É uma outra discussão, mas a língua é um elemento importante de formação do Estado brasileiro. Outro, o cristianismo, sobretudo no início o catolicismo. Agora, também tem aspectos negativos, né? A má distribuição de renda, o racismo, como eu falei, e a má distribuição de terra. E um elemento importante, positivo, que eu considero, que é a miscigenação de várias populações que vieram de várias partes do mundo, tá? Pessoal, esse processo de ocupação se deu inicialmente no campo. E até hoje o campo tem uma estrutura fundiária. O que é uma estrutura fundiária? É o modo como as propriedades são distribuídas. Se você pegar aqui, observar essa tabela, nas propriedades acima de 1.000 hectares, menos de 1% tem quase a metade do Brasil, da área ocupada. E no outro lado, na outra ponta, você tem as propriedades com menos de 10 hectares, quase 50% são pequenas propriedades. Só que essas pequenas propriedades ocupam apenas 2,5%. Nem 2,5% da área ocupada. Pessoal, aqui também tem uma causa que é uma herança colonial das Seis Marias, né? Quando os portugueses aqui vieram, deram grandes extensões de terras aos chamados fidalgos, as pessoas que tinham posses. Implantaram o sistema de plantation, como eu falei, que é aquele modelo para exportação de grandes fazendas com base na mão de obra escrava. A lei de terras é um marco importante, 1850, por quê? Porque a lei de terras consolida o grande latifúndio. A partir da lei de terras só tem acesso à terra quem tem como comprar a terra. Não era o caso do escravo, não era o caso do imigrante pobre, ou seja, os mesmos latifundiários acabaram se consolidando. O extremo oposto, fazer uma comparação interessante, né, que eu acho que esse é uma comparação fundamental para entender por que os Estados Unidos se desenvolveu, por que o Brasil ficou na condição de um país subdesenvolvido. Porque o Lincoln, em 1862, cria também uma lei de terra, só que permite que o pequeno proprietário tenha acesso à terra, que não a compra, mas o pequeno proprietário que vai lá, que foi lá no extremo oeste dos Estados Unidos, plantou, ele ganhava a terra, tá? Então, esse é um dado importante para explicar a estrutura fundiária extremamente desigual no Brasil. Outra questão é a Revolução Verde, que acontece no pós-guerra. O que é a Revolução Verde? Nada mais é do que a modernização tecnológica na agricultura, tá? A modernização, pessoal, é um dado importante, aumenta a produtividade, mas usa muito agrotóxico e outra. O pequeno proprietário não tem condição de concorrer com o grande proprietário. Então, o que aconteceu com o advento da Revolução Verde? Muito propagado na época, mas aconteceu o seguinte, as grandes propriedades acabaram comprando as pequenas e houve uma grande concentração de terra no campo. Agravou o problema. Aquilo que já era terrível, né? Antes da modernização, piorou. No Brasil, não só no Brasil, mas no Sudeste Asiático, em países como a Índia, por exemplo, que esse tipo Aliás, a Revolução Verde ocorre no mundo inteiro, só que nos países envolvidos, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, houve uma valorização da pequena e média propriedade, no Brasil da grande propriedade, tá? Essa concentração de terra acabou desencadeando o chamado êxodo rural, né? Aqui, é interessante lembrar, a agricultura intensiva é aquela que usa mais tecnologia. Eu diria que não é só a tecnologia do satélite, das técnicas modernas de irrigação, mas, por exemplo, né, muitos autores hoje discutem que a agricultura de jardinagem, que é produzida lá no Sudeste Asiático,
que usa uma grande quantidade de pessoas, de mão de obra, é considerado também uma agricultura intensiva, porque eles têm uma técnica, né, de plantar em áreas extremamente íngremes, né, montanhosas, né? E a agricultura extensiva é aquela que usa uma técnica mais rudimentar, portanto, menos produtividade. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a área do agronegócio, né, que usa muita máquina. Aqui você tem pequenos produtores, no caso aqui, muito agrotóxico, né? Portanto, a agricultura intensiva e extensiva, o Brasil tem esses dois modelos, tá? Gente, a concentração de terra no Brasil não podia dar outra coisa a não ser muitos conflitos, né? E os grandes personagens desses conflitos são os poceiros. Quem que são os poceiros? Aqueles que ocupam a terra, porém não são donos legais da terra. E acaba entrando em conflito principalmente com grileiros, né? Aqui no Pontal do Paranapanema é um caso, na Amazônia, no Pará, há muito conflito. O grileiro é aquele que se aposta ilegalmente das terras, né, através de jagunço, pistolagem, bota o documento numa caixa de grilo, o documento parece velho e ele apresenta isso, é o chamado conto do vigário, né? Vai lá no cartório e legaliza suas terras. Esse é o chamado grileiro, que no Brasil, sobretudo no Brasil lá do fundão, né? Especialmente aqui na região do Pará, do Bico do Papagaio, ainda existe muito conflito nesse sentido. Pessoal, tem propostas interessantes para diminuir esses conflitos. Um é a reforma agrária, que nada mais é que a melhor distribuição de terra. O outro são, por exemplo, cooperativas agrícolas, né? O pequeno proprietário ele pode se juntar, comprar um trator, comprar um sistema agrícola, né? Como existe lá em Israel, né? As cooperativas que são, vamos dizer assim, uma das saídas, né, para a diminuição desses conflitos. Os impactos ambientais, sobretudo aí no agronegócio, nas grandes propriedades, que são as queimadas, né? A grande queimada que foi notícia no mundo inteiro, no caso do Pantanal, lá em 2020, né? Setembro, outubro de 2020, chamou atenção, e os desmatamentos, né? O problema dos agrotóxicos, que é usado em grande quantidade, mata o mato, mas também contamina os alimentos, né? Plantio nas encostas, que causa um processo erosivo muito grande, o pisoteio do gado, lá no caso da campanha gaúcha, né? Na pecuária extensiva, e também no Nordeste, esse tipo de pecuária extensiva acaba gerando um processo de arenização e futuramente desertificação. A lixiviação é um fenômeno que ocorre principalmente na Amazônia, na região onde há muito desmatamento, que na verdade é nada mais nada menos do que a lavagem do solo. E a laterização é um processo posterior, né? Aquele solo fica totalmente desprovido de vegetais e forma uma camada dura. É a laterização. E a desertificação é um processo, no caso do Brasil, um problema mais sério, especialmente na região do semiárido nordestino, mas também na Amazônia, segundo alguns especialistas. Se você desmata, como o solo é frágil, se você não tem uma cobertura vegetal, futuramente pode virar um deserto. Tá? E os processos erosivos são também muito comuns no campo. Ok? Eu coloquei aqui uma charge do que acontece na relação cidade-campo, né? Então, através do domínio do grande latifúndio, você tem grande concentração de propriedade. Aí, muitos pequenos proprietários têm que ir para as cidades, aí incha as cidades, né? Esse desenho é significativo. Então, você tem aqui grande concentração urbana. Esse mapa de 2010, você pode observar que permanece aqui uma ocupação muito litorânea, né? Tá? Que é um traço do período colonial. A concentração industrial também acompanha, porque a indústria, ela estimula o processo de urbanização. Outro tema importante, né, já ligando aquela questão cidade-campo, mas agora já falando só da questão urbana, né, é importante desenvolver que o aluno saiba alguns conceitos. Eu sei que o pessoal está careca de saber, mas é só para relembrar, né? O conceito de rede urbana. O que é rede? Rede é um conjunto. É um conjunto de cidades que vai da média até a grande metrópole, né? Centros regionais, capitais regionais. Por exemplo, Veracruz é uma pequena cidade, Marília é um centro regional, Campinas é uma capital regional, Belo Horizonte, por exemplo, é uma metrópole regional, São Paulo é uma metrópole nacional. Para a maior parte dos autores, o Brasil ainda não tem uma cidade global, como Nova York, como Tóquio, como Londres. O que é uma cidade global? Uma cidade que está integrada, sobretudo, através do mercado financeiro, né?
Alguns atores até consideram que São Paulo e Rio já são cidades globais. E existe também nessa rede urbana uma hierarquia, né? Naturalmente que a pequena cidade, do ponto de vista econômico, ela não é tão importante como uma grande metrópole. Então existe uma hierarquia de importância nessas regiões, nessas cidades, né? E outro conceito é o conceito de regiões metropolitanas, né? As cidades vão crescendo, vão sofrendo um processo de conurbação. Aliás, o conceito de conurbação caiu no último Enem. É importante porque o debate sobre a questão urbana é bastante presente na geografia. E a questão das regiões metropolitanas, como é o caso de São Paulo, Campinas, Grande Belo Horizonte, Grande Rio de Janeiro, na verdade é uma forma de administrar aquelas grandes cidades no entorno de uma grande metrópole de uma forma mais equilibrada, né? As prefeituras se juntam e negociam várias formas na área de transporte, na área de gestão da água, enfim. A região metropolitana tem essa finalidade. Aqui essa foto ela é emblemática, né, pessoal? Essa foto aqui ela devia ganhar um prêmio internacional, porque o cara conseguiu pegar qual o resultado do crescimento urbano no Brasil, né? A modernização brasileira ela foi excludente e ela se expressa na paisagem, né? Você tem aqui de um lado habitações muito confortáveis, né? De uma classe média, alta, rica, e de outro lado você tem ocupações precárias, né? E esse bem simbólico, né? E você tem aqui, em decorrência dessa grande concentração, vários problemas urbanos. Chuva ácida, como todo mundo sabe, é decorrência da emissão de gases poluentes, né? A escassez de água em grandes metrópoles já é um problema sério. Cada vez tem que buscar água mais longe, mais distante, e alguns já buscam aqui no nosso aquífero Guarani, que é um oceano de água que tem aqui sob a região sudeste toda. É um grande oceano de água, mas esse oceano de água também pode ser contaminado, como em alguns casos já está contaminando. Há um desmatamento também, né? Que provoca aumento de temperatura nas grandes cidades, as queimadas. Agora, um conceito muito interessante aqui, que é chamado as ilhas de calor. Nas áreas centrais você tem menos cobertura vegetal, você tem mais áreas impermeabilizadas pelo asfalto, pelos prédios, enfim. E aí a temperatura na área central geralmente é maior do que nas periferias, né? Essa é a chamada ilha de calor. Inversão térmica é um fenômeno, na verdade, natural, tá? No período de calor, você tem uma base próxima ao solo, uma temperatura mais quente que logo vai se dispersando e esquentando. Na época de inverno, você tem até o meio-dia lá uma temperatura fria, depois logo você tem uma temperatura quente, depois lá em cima você tem uma temperatura mais fria também. Qual é o problema de ocorrer a inversão térmica em grandes concentrações urbanas? O problema é a poluição. Você olha São Paulo no período de inverno, você vê assim, você tem uma camada de poluição sobre a cidade, né? O que provoca doenças do pulmão, enfim, é um problema seríssimo nas grandes metrópoles, ok? Falamos rapidamente de um outro tema, que é o tema talvez que mais cai no vestibular. Aqui eu vou falar rapidamente de alguns conceitos de população. Taxa de natalidade, número de pessoas que nascem, mortalidade. O que é o crescimento vegetativo? A diferença entre natalidade e mortalidade, né? É o chamado crescimento natural. O crescimento populacional é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, né? Que no caso do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos tem um crescimento vegetativo negativo, mas tem um crescimento populacional porque tem muitos imigrantes, tanto legais como ilegais, né? Perfeito, pessoal? Aqui eu estou colocando um gráfico do crescimento do Brasil de 1900 até 2020. Observe que a primeira fase aqui do crescimento populacional, você tem uma alta taxa de natalidade e também de mortalidade. Então, você não tem um crescimento tão alto. Na medida em que a mortalidade vem caindo, e a mortalidade sempre cai antes da natalidade, você começa a ter um crescimento demográfico mais rápido. E aí, quando a taxa de natalidade tem uma queda mais acentuada, de 40 até 60, nós temos a chamada explosão demográfica, o chamado baby boom, né? E só a partir da metade dos anos 60, você tem um processo de urbanização maior. O que é a urbanização? É quando a população urbana cresce mais que a população rural. E aí, a natalidade também começa a cair. Então, a partir dos anos 80, você tem uma redução no ritmo de crescimento demográfico da população, tá? Em 2020, essa situação a tendência é que a natalidade vai caindo. Hoje, a média de filhos por mulher é de menos de 2. Aliás, 2, né? Homem e mulher, 2.
2 filhos é a taxa ideal de reposição. No caso do Brasil, hoje chega a 1,5. Ou seja, o Brasil daqui a pouco vai para chegar na quarta fase da transição demográfica, onde a natalidade fica menor do que a mortalidade, tá? Semelhante aos países europeus. Só que no caso do Brasil, é um país com muitos problemas sociais, então teremos problemas. Outra coisa interessante aqui é a análise das pirâmides etárias, pessoal. O que é a pirâmide etária? É um gráfico que mostra a distribuição da população por faixa etária e por sexo. Então, você tem aqui um gráfico de 1960, você tem uma grande porcentagem de jovens. Por quê? A taxa de natalidade ainda era alta. Aqui em 80 você já tem uma redução da população jovem. A perspectiva aqui de 2020 é que diminua bastante a população jovem e começa a aumentar a população adulta e a população idosa também vai aumentando, né? A pirâmide vai virando um retângulo, tá? Qual é o grande debate sobre isso? Nós vivemos, como nunca, né, um momento em que a população economicamente ativa é muito grande, ou seja, a população de jovens e adultos é muito grande. Que é essa população aqui, ó. Você vê que esse gráfico está gordinho aqui. Isso aí é um chamado bônus demográfico. Bônus é alguma coisa positiva. Ou seja, quando você tem muita gente que tem condição de trabalhar, a partir dos 60 já vai diminuindo esse potencial. Qual é o problema aqui, no caso do Brasil? Que nós estamos vivendo uma crise política muito séria, uma crise econômica. Então o Brasil não está aproveitando o bônus demográfico. Então esse problema virá muita gravidade no futuro. Daqui a uns 20 anos nós vamos ter uma população idosa muito grande. E aí teremos uma população economicamente ativa menor. Tá? E aí esse bônus passará a ser um grande ônus. Então o Brasil tem que correr contra o tempo para aproveitar o potencial dessa juventude. E aí tem que investir em educação, em ciência e tecnologia. Né, pessoal? Aliás, queria mandar um abraço aqui para o Rafael, que está defendendo um prêmio aí da FAPESP lá em Brasília. Foi um aluno meu da escola pública, faz doutorado, agora já está no pós-doutorado em física, né? Então, se ele não encontrar emprego no Brasil, como está difícil, ele vai ser mais um migrante que vai contribuir para as estatísticas da chamada migração de cérebros. O que é a migração de cérebros? Pessoas que estudam aqui, têm doutorado, não encontram emprego aqui, vai trabalhar na Europa, né? Infelizmente, no caso dele e de muitos, a saída vai ser essa. Pessoal, rapidamente aqui as questões demográficas, porque o tempo já está estourando aqui, o malthusianismo, vocês lembram da teoria lá do Malthus, né? Lá na Revolução Industrial, que ele dizia que a população cresce num ritmo muito maior que a alimentação. Ele estava totalmente enganado. Na verdade, com a tecnologia, a produção de alimentos, ela também subia. Qual é o problema da fome, no caso? É que a maior parte da população não tinha dinheiro para comprar esses alimentos. Essa tese aqui passou a ficar desacreditada aí durante 100 anos. Só que no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, houve a chamada explosão demográfica. A queda de mortalidade com uma taxa de natalidade alta, aí novamente se voltou a falar do Malthus, né? O que diziam os neomalthusianos? Que o excesso de jovem atrapalha, tem muito gasto de saúde e, aliás, os críticos diziam o seguinte, que o jovem não é gasto, pelo contrário, é investimento, né? Isso depende de país para país, né? Então, a teoria neomalthusiana também defende o controle da natalidade. A teoria reformista, ao contrário, vai dizer o seguinte, que a melhor forma de conter a natalidade é distribuir renda. Na medida em que você distribui renda, você fatalmente diminui a taxa de natalidade. É o que acontece nos países da Europa, né? Pega a Noruega, a Alemanha, tem taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade. O que também gera um outro problema, e tanto é que nesses países eles estimulam os casais a ter filhos, né? O contrário. E a última teoria aqui é da chamada transição demográfica, onde esses autores dizem o seguinte, que naturalmente com a modernização vai havendo, né, uma queda da natalidade. Isso é fato. Mesmo nos países africanos, a taxa de natalidade vem caindo devido à modernização. Logicamente que num ritmo bem menor do que nos países desenvolvidos. Uma outra questão é chamada de envelhecimento da população, aquilo que eu comentei. Gera um problema de previdência social. Por isso que os países da Europa, e o próprio Brasil está discutindo a reforma da Previdência para elevar a idade mínima de aposentadoria, tá? Outras discussões aqui em relação à população, a questão do idoso, a questão dos estereótipos e preconceitos, que é muito debatido na mídia hoje, né?
que é a questão, o preconceito de classe, de gênero, o preconceito racial, que se manifestou muito fortemente nos Estados Unidos no ano passado, a homofobia que vem crescendo, o Brasil é o país que mata mais homossexuais no mundo, a misoginia que vem se manifestando muito fortemente nos últimos tempos, né? Porque à medida que a mulher se torna sujeito e protagonista dos seus interesses, do seu projeto de vida, os setores conservadores, né? Os machistas acabam reagindo. Tá? Infelizmente. E há o preconceito religioso também, é uma questão que no Brasil parecia meio tranquila, mas é um problema. A questão do preconceito estético, gordofobia, enfim, são temas que podem aparecer aí, não apenas em geografia, mas também em redação. Aqui eu chamo a atenção para os processos migratórios do Brasil, para as migrações internas, né? Vale a pena lembrar aqui, ó. A mais famosa migração é do Nordeste para a região Sudeste, né? Principalmente na cafeicultura e na mão de obra em São Paulo. Tanto é que São Paulo é a cidade que tem mais nordestino no Brasil, né? Tem a ver com essa migração. Também na construção de Brasília, aqui, ó, nos anos 60, né? Os nordestinos foram construir Brasília. Tem outra migração aqui para a Amazônia, no chamado ciclo da borracha, de 1870 a 1910. Muitos nordestinos foram lá ganhar vida na Amazônia. E o mais recente é a chamada a abertura de fronteira agrícola, né? A fronteira agrícola vai se expandindo em direção à região centro-oeste e à região norte no Brasil. E aí vêm pessoas de Minas Gerais, da região sudeste, para essas regiões aí, tá? Não só na Amazônia, mas aqui também nesse pedaço aqui do Tocantins, Maranhão, Bahia, tá? Essas migrações são migrações que têm a ver com a expansão da fronteira agrícola. Ok, pessoal? A questão da migração é típica de países subdesenvolvidos, as migrações internas, né? Também ocorre nos países desenvolvidos, mas em menos, né? Fechando aí, pessoal, só a questão da geografia física, como eu falei, muita coisa de geografia física eu penso que deve cair, de cartografia, né? Cartografia trabalha com escala. O que é escala? Na verdade, é a relação entre o tamanho real do Brasil, por exemplo, e o tamanho no mapa. Ou uma cidade no mapa, tá? Então, por exemplo, tem a escala numérica, você tem um número 1 e o denominador aqui 1 para 500 mil. Como é que você lê isso aqui? Essa escala foi reduzida 500 mil vezes. Isso transformado em escala gráfica é dessa forma. Você tem aqui uma unidade de medida identificada. Nesse caso aqui é sempre em centímetros, mas por convenção não aparece, tá ok? Isso você vê nos mapas, os cálculos de escala numérica. Dá uma olhada lá que em algumas questões de vestibular deve aparecer, tá ok? E outra questão das projeções cartográficas, tá, pessoal? O mapa também é um tipo de texto que transforma uma mensagem, é uma forma de comunicação. E duas projeções importantes merecem atenção. Uma é de Mercator, lá no período das grandes navegações. Você pode ver aqui, ó, é uma projeção que aparece os paralelos e meridianos em linha reta. Portanto, é muito utilizado na navegação, só que ela tem uma grande distorção, né? Você pega aqui a Austrália, 3 vezes maior que a Groenlândia, só que aqui parece que é do mesmo tamanho ou até menor, tá? Então tem uma distorção no tamanho dos países. Para corrigir isso, o Peters, que lá em 1973, em plena Guerra Fria, ele faz uma projeção e alonga os continentes, só que essa projeção do Peters, que é a projeção B, é mais fiel ao tamanho dos países, tá ok? Então, essa comparação pode ser que apareça, porque já apareceu em vários vestibulares e talvez no Enem apareça. Um outro recurso da cartografia é a chamada anamorfose. O que é anamorfose? É um recurso que aumenta o país ou diminui de acordo com o tema abordado, tá? No caso aqui, o tema é PIB. Então, você pode ver aqui que os Estados Unidos e China aparecem com destaque. São as duas grandes superpotências hoje, né, no mundo, tá? Então, a anamorfose, se fosse, por exemplo, biodiversidade, o Brasil aparecia em destaque. Se fosse população, apareceria China e Índia, novo aqui China, tá? Beleza, pessoal? Alguns temas, eu vou passar rapidamente por alguns temas que podem aparecer, porque sempre estão aí na onda, que são temas de atualidade, que é a globalização, que nada mais é do que a relação intensa entre os povos do mundo, através da questão cultural, econômica, política, etc., né? Um fenômeno muito ligado à globalização é o fenômeno da pandemia, do coronavírus, né? Certamente, se nós não tivéssemos essa facilidade de intercâmbio entre os povos, essa pandemia teria um impacto menor. Olha só como a globalização contribui para elementos negativos e
positivos? Bom, no caso da pandemia, mereceria uma articulação internacional da ONU, uma política global conjunta para combater de forma mais efetiva a pandemia. Na verdade, isso não acontece porque os países têm interesses, não tem muita solidariedade entre eles. Mas no caso da pandemia, até do ponto de vista do sistema, seria interessante, tá? Existe hoje um grande debate sobre as vacinas, principalmente nos Estados Unidos, um movimento negacionista muito forte, sobretudo no período da era Trump. A questão da intolerância, com a ascensão dos grupos de extrema-direita no mundo, né? Na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos. O tema das fake news é um tema que deve aparecer ou na redação ou em geografia de alguma forma. A questão dos Estados Unidos e da China, no caso dos Estados Unidos, a mudança de governo da era Trump, um governo mais conservador em relação aos valores. Na questão econômica, nem tanto, né? O governo Biden continua atendendo os interesses das grandes corporações. Na questão do debate da democracia, obviamente que o governo Biden mudou um pouco as relações internacionais. Outro tema interessante é o Brexit, né, que nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia lá no final de 2020, tá? Isso é um movimento assim, anti-globalização, por quê? Porque eles optam por ter um caminho à parte, não um caminho que busca a solução coletiva. A questão da China, não só por conta da pandemia, né, tal, tem uma polêmica aí, mas por ser uma grande potência econômica em ascensão, a China é o país que mais cresce no mundo do ponto de vista econômico, tem uma superpopulação. Tem a questão do filho único, pode enfrentar problemas sérios de demografia, porque o filho único gerou uma população idosa muito grande na China, e tanto é que a China agora liberou aí o número de não precisa ser só um filho. A questão do uigures, né, que é uma população minoritária na região oeste da China, que é perseguida por ser muçulmana. Mesma questão do Tibete, por serem populações budistas, né? Tanto é que o Dalai Lama não mora lá, é perseguido. A questão de Taiwan, que é a chamada China capitalista. Taiwan e a China grande potência vive em tensão, tá? Outra questão importante é o avanço das fábricas chinesas no continente africano, né? Na verdade, a China, por ter uma superpopulação, não tem tanto espaço assim para resolver seus problemas. E aí faz uma estratégia que é de todo o país, que se torna uma grande potência, de transformar outras regiões do mundo em colônias, né? No caso aqui, o próximo alvo da China é o continente africano, porque a China vem avançando na região, logicamente que também contribui para a modernização de alguns países do continente africano. Por outro lado, é muito mais interessante para a China do que para os povos africanos. Tá legal, pessoal? Tinha muito mais tempo para falar com vocês, mas o tempo está estourado e eu espero uma boa prova para vocês. Eu acho que o Enem é uma prova bem interessante, ela está mais técnica agora, mais da geografia e física, não entra muito em polêmicas, né? Ela está se tornando uma prova mais conservadora, mas de qualquer forma ajuda muito no ingresso à universidade. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.